Parabéns para todo mundo. Eu tenho aqui uma pergunta que já veio do Twitter, que eu vou iniciar direto com o Pedro, que é a seguinte, gira em torno dos gargalos que a gente tem, mesmo enquanto Estado, na obtenção dos dados. O Brasil realmente é destacado, um país transparente, mas parece que quem trabalha em órgão público não vê tanta transparência assim quando precisa dos dados. A pergunta, Pedro, vem do Marcos, se resolvidos os gargalos do lado do governo, em especial a disponibilização de dados, na sua opinião, como a gente pode manter os projetos de controle sociais vivos? Se crowdsourcing resolve e se eles são insuficientes? Queria a sua opinião sobre isso. Essa é uma boa pergunta, cara. Eu não sei nem como responder direito. Eu acho que, bom, os nossos maiores desafios são dois, na verdade. Não visualizar os dados, não data viz, mas visualizar onde é que estão esses dados, o que a gente pode fazer e engajar as pessoas para participarem com a gente. Mas eu acho que esse segundo desafio só é um grande desafio porque a gente ainda vive de crowdfunding, né? A Operação Serenata de Amor não tem nenhuma forma de financiamento, senão um monte de CPF que acredita na gente e bota R$5 ali todo mês. E eu, honestamente, como membro do Serenata, eu não acho que isso seja sustentável. Então, eu acho que a minha resposta é não. Eu acho que não basta, mas também eu ainda não vi uma solução a nível de Brasil. Na verdade, uma solução que me deram, uma solução que eu detesto, que é levar o Serenata para algum país, como, por exemplo, ofereceram para levar para a Ucrânia, e a gente usaria o Serenata lá como automatização de serviço público, e o que eles pagassem para a gente lá, a gente usaria para financiar o nosso trabalho no Brasil. Seria vender alguma coisa para fora e um Serenata ucraniano pagar o Serenata brasileiro. Eu não adoro essa ideia, mas eu também não sei como que a gente poderia fazer, se não crowdfunding. A gente tem muito medo de perder a liberdade, mas, por outro lado, a gente nunca recebeu nenhuma proposta de patrocínio. Então, de fato, um desafio muito grande que a gente tem é se sustentar. Hoje o Serenatas funciona com R$11 mil para 11 pessoas. Então, é pouca grana. Eu tenho uma pergunta que vem também do Twitter, e vocês fiquem livres para fazer qualquer comentário quando quiserem, por favor, sobre o Alice. Nós, em 20 minutos, não temos condição, obviamente, de falar todos os detalhes de todos os produtos, mas a pergunta como o Alice calcula o risco que foi explicado aqui, se ele usa alguma variável além da materialidade. Essa pergunta aí para o Edans e para a Valéria. Bom, são dois critérios, a materialidade e o risco, na verdade, o risco ligado à existência de alertas, tanto da análise de texto como do cruzamento de dados. E, na verdade, o Alice não calcula. O Alice, ele entrega o valor de materialidade e entrega a existência do risco. Na verdade, o risco para os auditores ele é desdobrado realmente no detalhamento do que foi encontrado, né? Qual exatamente foi a análise que foi encontrada para aquela licitação. E a secretaria que recebe a informação, dentro da sua capacidade operacional, ela define como vai atuar. Se ela escolhe, por exemplo, uma materialidade acima de X, ou se ela escolhe a existência de alertas, ou se ela faz o binômio, a matriz de risco, matriz risco e materialidade, quer dizer, acima de um valor e com algum alerta informado. As secretarias que são pequenas, ou que, por exemplo, são estados que têm poucas licitações por quinzena, elas conseguem avaliar todas as licitações. E há outras que seria impossível. Então, realmente está na discricionalidade de cada secretaria. Eu tenho uma pergunta para o Jambeiro. Gente, se vocês quiserem, tem duas pessoas ali com os papeizinhos. Jambeiro, eu fiquei muito curioso por saber sobre o aspecto de como se deu o início do desenvolvimento do CISAM, se isso foi uma iniciativa departamental, que tipo de interlocução teve que ser feita, dando vazão a uma pergunta que chegou aqui também no Twitter, sobre o uso do software livre, sobre o uso de software de código aberto para construir as soluções que a gente está vendo aqui. Eu queria que você explorasse isso com a experiência do CISAM lá na Receita.
Bom, primeiro falando do processo para a elaboração do CISAM. Foi um processo muito longo. A primeira vez que eu sugeri um sistema exatamente como o CISAM foi em 1997, quando eu estava fazendo o curso de formação de auditor fiscal do Tesouro Nacional. Esse era o nome do auditor fiscal da Receita Federal hoje. Eu vi o Siscomex tinha esse sistema de canais, então as mercadorias podem ir para o canal verde, amarelo, vermelho. Se for no canal verde, ela é liberada direto. Se for para o canal vermelho, ela vai ser totalmente conferida. E o amarelo é uma conferência parcial. Para entrar na Receita, eu deixei um mestrado em aprendizado de máquina que eu tinha começado na Unicamp. Eu tinha acabado de me formar. E, então, eu procurei o superintendente da 5ª Região Fiscal e eu disse a ele, olha, eu podia fazer isso aqui, e descrevi como ia ser, e acho que isso aqui vai ser muito bom. E o superintendente disse que achava interessante, mas que não podia tomar uma atitude imediatamente, que se eu tivesse paciência, eu podia acabar fazendo. Bom, 17 anos depois, o CISAM foi para o ar. Então, foi realmente uma paciência muito grande. E como foi que isso aconteceu? Eu conto detalhes na história, mas eu entrei na Receita e eu comecei a desenvolver sem autorização. Eu fiz vários desenvolvimentos que não eram regulares, esses desenvolvimentos começaram a dar resultado. Eu esperava que isso fosse engajar toda a Receita e tudo fosse começar a funcionar daquele jeito. Isso era lá pelo ano 2000. O que aconteceu foi que veio uma proibição explícita, eu não podia mais fazer aquilo. Eu desenvolvi uma coisa que chamava de extrator Lince, isso chegou a se espalhar, teve bom resultado. Eu fiz uma outra coisa que chamava Siscomex++. Esse sistema foi jogado fora porque retiraram o meu compilador, que eu tinha comprado, eu mesmo, retiraram o gerenciador de banco de dados, então não tive mais como rodar o sistema, acabou. Aí, eu fui meio que paralisado por causa disso. Eu, então, vi que a Receita tinha um programa de licença remunerada para pós-graduação. Então, eu fiz uma proposta de licença para pós-graduação. A essa altura, já era conhecido da coordenação da aduana, porque eu tinha feito o Statolince, eu tinha feito o Siscomex++, e aí eles defenderam a minha proposta, que era na direção do CISAM. Quando eu fui, então, fazer o mestrado nisso, quando eu estava fazendo o mestrado, eu recebi um telefonema de uma pessoa da qual eu não conhecia, que chamava Antonella. Ela disse que tinha um outro cara que estava fazendo uma coisa parecida no ITA, um outro auditor da Receita, que chama Marcos Cardoso, e ela disse que ela queria montar um grupo para fazer isso de forma mais generalizada. Realmente montou, eu participei, isso foi o projeto Arpia, um convênio da Receita Federal com a Unicamp e com o ITA. E muita coisa de inteligência artificial foi desenvolvida em paralelo durante o Arpia. Aí apareceram problemas burocráticos, alguém desencavou uma regra que dizia que em um convênio do governo federal com o governo estadual tem que entrar com pelo menos 20%. A Unicamp é uma universidade estadual, então entenderam que a Unicamp tinha que pagar 20%. Só que para a Unicamp não fazia nenhum sentido pagar para desenvolver a Receita, isso causou um problema, trocou a administração da Receita, acabaram com a Arpia, eu fiz a proposta do CISAM, o Arpia foi para a auditoria, eu chamei até um advogado para me defender, porque houve ameaças relacionadas com o fim do Arpia, aquilo acabou passando, o Arpia foi fiscalizado pela CGU, a CGU concluiu que o Arpia estava fazendo o que ele dizia que estava fazendo, e a Receita resolveu retomar. Quando a Receita resolveu retomar, eu novamente expliquei o CISAM, expliquei para o então secretário da Receita, e com base no que eu falei, ele aprovou o CISAM, e ainda se alongou, ainda teve vários outros empecilhos, mas em um determinado momento ele... Bacana. acabou. Eu fiquei pensando que
uma história, um enduro. Eu fiquei pensando que deve ter sido fácil você conseguir solicitar essa capacitação, porque você talvez não incomodasse. Isso é uma coisa muito interessante, né? 17 anos, e aí eu queria ressaltar isso, né? Não é a tecnologia que apareceu agora, né, Jambeiro? Agora que as pessoas estão conseguindo usar de uma maneira um pouco mais corporativa por uma série de fatores, né? Na verdade, como eu falei, a tecnologia do CISAM foi desenvolvida para o próprio CISAM. Eu poderia ter usado a tecnologia que já existia, mas nos testes que nós fizemos no ARPIA, os resultados não foram bons. Só que se eu tivesse desenvolvido essa tecnologia desde o primeiro dia, com total energia, a história teria sido outra. O CISAM poderia ter ficado disponível, vamos dizer, em 4 ou 5 anos. Vamos dizer que demorasse para fazer o CISAM, porque era um projeto complexo, não existia na época o maquinário que existe hoje, então havia obstáculos. Eu não sabia tudo que eu vim a saber depois, então eu teria tido mais dificuldade, algumas dificuldades que eu não sabia, mas se tivesse começado antes, certamente teria terminado muito antes, e a gente já teria avançado mais. Nós estamos avançando, mas nós poderíamos estar mais à frente se não tivesse havido hesitação. Hoje, a gente está num estado em que há muita simpatia para o desenvolvimento, mas não era assim há 20 anos atrás. Havia assim, uma ideia assim, como um auditor pode desenvolver? Não pode desenvolver. Exato. E, bom, se não pode, e você desenvolve, você está se colocando em risco. E eu passei por essa situação muitas vezes, e fui pressionado, e insisti. E insistindo, acabou. Obrigado. Perguntas para a gente almoçar. Para você, Pedro, dessa vez. Existe alguma iniciativa para levar a operação para o Legislativo Municipal e ou estadual? Se sim, quais? Sim. Existe uma iniciativa encaminhada com o Estado de Santa Catarina, para lá, junto da CGU de Santa Catarina, Rodrigo Debona, está tentando levar a gente para lá e, até onde eu sei, é só. Já me perguntaram, aqui em Brasília já recebi até uma ligação meio misteriosa uma vez, que alguém queria falar comigo na Câmara Legislativa, não se identificou e tal, mas nada aconteceu. O primeiro deve ser em Santa Catarina, está acontecendo, e a nossa maior vontade atualmente é essa, é tentar expandir para as esferas menores. Bacana. A pergunta para o Alice aqui, a pergunta que eu já sabia que ia vir, e que a gente esteja preparado. E o acesso ao Alice, será que ele pode ser compartilhado aos outros órgãos públicos, né? Essa é aquela pergunta que sempre vem. E aí, a pergunta do Pedro Ávila, aqui do Ministério do Planejamento, por que não sugerir ao Executivo criar um formulário para criação de editais e geração de metadados? Isso é uma das coisas que eu posso ajudar a responder. Isso já foi, inclusive, sugerido. Facilitaria bastante, né, o trabalho do Alice. Então, meninos, alguém já pediu a Alice para vocês? Conta um pouquinho essa história. Bom, só para começar, já tem gente com acesso aos resultados do Alice, né? Nós temos parceiros, tribunais de contas, estaduais, municipais, a própria CGU, além de ter nos dado o código-fonte, recebeu também o nosso código atualizado, né, com as últimas funcionalidades. Mas, além disso, há ministérios públicos e alguns outros que têm acesso às informações do Alice por meio do painel. Tá? Estamos preparando o ambiente para que os órgãos interessados possam carregar a sua base, os seus arquivos de licitações. Tá? Isso pode ser analisado internamente e os resultados fornecidos pelos meios que já existem, seja o e-mail ou seja o painel de informações. Que mais? Sobre o formulário de metadados, seria útil? O formulário seria super útil, gente, por favor. Alguém do planejamento, por favor, uma súplica. Eu queria fazer um comentário aqui. Eu esqueci de responder uma parte da pergunta, aquela coisa do código aberto. É o seguinte, durante o processo de pesquisa, eu trabalhei bastante com o ECA, que é uma ferramenta de código aberto em Java.
Na versão final do Cizan, ele foi praticamente todo implementado do zero, também em Java, mas eu ainda uso para uma coisa que eu chamo de balanceamento, que é a última etapa do Cizan, uma regressão logística que vem do ECA, que é um sistema de código aberto. O código do Cizan em si não é aberto. Eu acho que ele realmente não deve ser totalmente aberto, porque nós não queremos que as pessoas possam fazer testes para descobrir como enganar o Cizan. Então, é necessário que os importadores não saibam que capacidades o Cizan tem e que capacidades ele não tem. Então, a tendência da Receita é de manter isso em sigilo. Mas eu considero que código aberto é uma coisa muito boa e tirando isso, nós poderíamos, sim, nos envolver com essa tecnologia. Bacana. Para finalizar, queria as últimas palavras de cada um de vocês, respondendo uma questão que eu sempre gosto de fazer, mas ela não é exatamente muito simples. Pedro, Jambeiro, Valéria, Edans, se vocês tivessem o poder na mão e tivessem que agir, tivessem uma ação para potencializar os projetos que vocês representam, que ação vocês fariam agora? O que vocês fariam nesse exato instante para potencializar o projeto que vocês hoje têm em mãos e que, eventualmente, tenha algum problema nesse sentido? Olha, uma única ação é difícil falar, mas o que eu faria seria declarar que, para fim de fiscalização, o desenvolvimento de inteligência artificial é agora o que há de principal, não é mais uma questão de apoio. Isso é o mais importante. Eu acho que hoje nós temos, talvez, a última geração de fiscais humanos. E a principal função dos fiscais é treinar as máquinas para que elas façam isso. Então, tudo tem que ser alterado para que isso aconteça da maneira mais eficiente, da maneira mais rápida possível. Então, se um fiscal vai fiscalizar uma empresa, a principal preocupação dele não é o que ele vai tirar daquela empresa, mas o que ele vai ensinar ao sistema para que ele fiscalize 50 empresas com aquele conhecimento. E hoje o fiscal sai da empresa e ele só registra aquilo que é necessário para fazer a cobrança. Ele tem que registrar muito mais coisas, com o objetivo explícito de ensinar. Então, eu reorganizaria o órgão inteiro para dizer que isso é o principal. Então, nós temos lá uma mão de obra de 20 mil pessoas. E, às vezes, é difícil você conseguir 2, 3 para trabalhar nisso. A receita é grande. Eu acho que nós podemos ter 1.000, tranquilamente, porque isso agora não é mais um apoio. Isso é o que vai ganhar o jogo. Nós não podemos ficar atrás. Tudo o mais vai ser engolido pelo volume de dados. Então, a inteligência artificial tem que ser priorizada, nós temos que formar grupos que estejam no nível alto da hierarquia do órgão, porque às vezes nós estamos trabalhando, mas nós não estamos no nível baixo na hierarquia. E para você subir, você tem que meio que deixar o assunto técnico e aceitar certos cargos que lhe afastam daquilo que você fazia inicialmente. Então, é preciso agora dizer, olha só, você é técnico, pois você vai tomar agora as decisões principais relacionadas com isso, porque isso não é mais um apoio, isso é o centro. Vai ser isso o que vai fiscalizar no futuro. Muito bacana. Pedro, quer falar? Quero. É difícil, mas quero. Eu acho que o que eu tentaria, se tivesse um poder conferido, aumentar a relevância do uso de tecnologia onde não existe relevância. Tá? Que é isso? Uma vez num curso, uma pessoa da Câmara me perguntou, cara, por que isso não está internamente na Câmara ainda? Já que é código aberto, por que ninguém nunca botou lá dentro e ia facilitar tanto o trabalho? Não sei. Boa pergunta. Por que não está lá dentro ainda? Não sei. Então, acho que valia a pena aumentar um pouco a relevância do que a gente faz, de forma quase voluntária, para que mais pessoas pudessem utilizar e que dentro dos órgãos fizesse sentido também, especialmente quando a gente faz uma denúncia ou fala alguma coisa que foi tirada de uma suspeita encontrada por um robô criado pela sociedade civil, que não se torça o nariz. Assim. Não, mas vocês não entendem direito de
Constituição, vocês não entendem de lei, vocês não entendem do ato da mesa. Na verdade, a gente pega o texto do ato da mesa e ensina para o robô, simples. Não tem muita invencionice nisso. Porque não aumentar a nossa relevância e acredito que encorajar outras pessoas a trabalhar com isso e facilitar o serviço do servidor. Acho sua frase muito forte, que a gente talvez esteja tendo a última geração de auditores humanos. Isso talvez dê uma pista aí de onde a gente vai chegar, como a gente vai chegar, não sei. E me dá medo do quanto as pessoas, talvez, de forma atrapalhada, tentem competir com o robô, que não é. Na verdade, é botar o robô para fazer o que é de robô e as pessoas fazerem um trabalho mais eficiente e que tenha mais sentido. Bacana. Toda vez que eu ouço numa plateia assim, que vão acabar os auditores, eu espero umas palmas, sabe? Porque acabar o auditor é um negócio que muita gente quer que aconteça. Não? Mas não é acabar, vocês entenderam, né? É melhorar e muito o trabalho com o uso da tecnologia. Ednas e Valéria, vocês querem comentar? Em relação ao Alice, né, a gente tem muito esse foco da tempestividade, né? A gente precisa das informações mais na mão possível e de maneira mais rápida possível, né? Então, talvez, se fosse fazer uma pergunta sobre o que a gente poderia mudar para facilitar todo esse trabalho, né, eu acho que já até foi introduzido aqui antes, a questão de realmente padronizar como as informações são passadas de maneira como dados abertos, até para a sociedade, né? Às vezes a gente gasta muito tempo, tecnicamente falando, né, para conseguir tirar essas informações, às vezes de textos e de informações até no Diário Oficial, no Comprasnet, nos próprios editais, e, eventualmente, se esses dados fossem colocados de maneira mais simples, né, tanto, sei lá, às vezes um arquivo XML, alguma coisa assim, mesmo sendo algo mais técnico, né, às vezes já facilitaria essa integração entre os órgãos, considerando essa comunicação em tempo real, né. E, fora isso, a questão também das informações serem mais facilmente acessíveis, né, para a sociedade, né, porque fazer a análise de uma legislação é algo muito complexo, né, não é, às vezes, uma pessoa não treinada, às vezes, não vai conseguir fazer isso, né. Então, a informação ser colocada de maneira mais clara também seria uma outra coisa, eu acho, importante para todo o projeto. Valéria? Bom, esse é o terceiro seminário e as pessoas começam a entender o que é análise de dados e a sua importância, né? Se tivesse uma Aedes aegypti que picasse várias pessoas e colocasse nos corações e mentes essa vontade, esse interesse, e entendesse realmente a importância de por que a gente está aqui, seria muito legal. Cultura. Eu vou finalizar também agradecendo primeiro todo mundo que está aqui, agradecendo quem passou amanhã conosco assistindo pelo YouTube, convocando para a parte da tarde. E eu acho que a manhã de hoje, a mesa que foi montada e os temas que foram falados, meio que tenta mostrar que a mudança de cultura tem que vir do andar de cima das organizações, mas tem que vir rápido, tem que vir ligeiro, porque, como o Jambeiro bem disse, talvez nós estejamos passando da hora de uma transição que já deveria ter sido feita no Estado. Gente, para vocês, muito obrigado por vocês que ficaram e até às 14 horas.